Bom, boa noite, Andréia, mais uma vez. Bem-vinda Boa noite. ao nosso encontro, né? Sempre bem-vinda, né? Microfone e câmera toda sua, bem. Fique à vontade. Você vai precisar de alguma coisa, de algum detalhe, de projeção? Nada? Não. Tá. Durante esses 20 meses que a gente está dentro de casa ainda com reunião online, agora que nós estamos voltando, né? Eu falei em todas as casas espíritas de São João, né? E região. Mas José mexe comigo. A prece do Joaquim, né? Que eu gosto tanto de ouvir a voz dele. O violão da Tia Veni, como isso mexe. Espero que eu consiga manter o meu equilíbrio para conseguir a gente conversar, mas eu sei que a gente está entre amigos, então a gente pode conversar de uma maneira mais solta, né? Que não tem, eu não sou palestrante, eu sou uma contadora de histórias e é isso que eu quero contar para vocês, dessas histórias que eu tenho vivido. Eu nunca tinha vivido de tão perto a espiritualidade como nesses 20 meses. Que engraçado, né? A gente procurar muitas vezes a espiritualidade na casa espírita ou dentro de qualquer outro templo e você saber que ela existe dentro de você, mas na sua casa e no trabalho que você se dispõe a fazer. Desde março desse ano, a Laura tinha me pedido para gravar uma prece, porque foi o período que nós passamos mais conturbado diante da Covid. Então, ela falou: faz uma prece para a gente acompanhar junto, para junto com a espiritualidade a gente poder fazer um trabalho. E eu falei: vou fazer, e daí eu falei para ela: vou fazer todos os dias, né? E começamos a fazer, foi dia 4 de março. Então, mês 3, nós estamos no mês 10, faz 7 meses, né? E essa prece alcançou lugares, ela tem ido para outros países que as pessoas querem ouvir também. E aí, outro dia, uma moça de Campinas me ligou que a Elsa passa para uma moça de Andradas, e essa moça de Andradas passa para uma moça de Campinas. E essa moça, uma médica, queria muito conversar comigo, e a gente foi conversando mais, ela falou que é mais pelo tom da minha voz. Então eu falei, então vamos conversar, e conversei com ela. Então olha quanta coisa que nós temos alcançado num trabalho conjunto com a espiritualidade. Não foi pouco, viu, gente? Nós tivemos oportunidade e que essa oportunidade seja agora que a casa José vai abrir, estou super feliz que a gente consiga continuar expandindo. Nós descobrimos um canal, né, onde talvez a gente não tivesse oportunidades de ter. Por exemplo, o Centrinho, ali no albergue, né, ele abriu as portas dele aos sábados de manhã. Vocês não sabem como é bom fazer. Bom, a gente sabe, né, Tia V? Fazer prece, falar de Jesus de sábado de manhã. A gente falava de domingo, né? Mas é Ah, muito dia 6 eu vou lá, André. isso. Eu vou sábado agora, porque Eu a vou dia Elaine está 6. convalescendo, e é tudo assim, lembrando a Casa do Caminho, lembrando várias coisas. E lembrando a Casa do Caminho, eu lembro que Pedro, ele estava muito desolado, porque Pedro passou por vários problemas, né? Depois da morte de Jesus, ele apanhava em todo lugar que ele ia, né? Mas também pela escassez de comida, de recurso para todos que procuravam Pedro. E um dia bate na porta da Casa do Caminho e era um serviçal. E estava junto um moço no colo desse serviçal. E ele falou assim: eu vim aqui, Pedro, te trazer esse senhor, esse meu senhor, porque a família não quer mais ele, porque era a lepra que tinha invadido aquele corpo físico. A família não quer mais, jogou na rua, mas eu sou muito grato a ele por tudo que ele me fez. E aí, Pedro ficou olhando e o moço tirou o véu do rosto. Quando ele retira o véu do rosto, que tem as ulcerações, tudo, Pedro reconhece. Pedro reconhece que aquele era um dos soldados que mais gritava que quem devia morrer, Jesus, né? Quem devia viver, Barrabás. Esse foi um dos que mais incitou a população naquele momento ali
entre escolher Jesus e Barrabás. E aí, Pedro disse para ele, olha, eu não vou acolher. Ele fez isso, eu não vou acolher, e fechou a porta. Quando ele fecha a porta e ele entra para dentro de um aposento, quem será que estava esperando Pedro? Né? Jesus. E fala para ele, Pedro, eu só pedi porque você me apacente as minhas ovelhas, né? Você tem que acolher esse nosso irmão. Aí ele fala, mas de jeito nenhum, você sabe quem que é ele? Ele era o que mais falava, ele era o que mais gritava, e foi falando, né? E Jesus falando com ele, Pedro, é a tua oportunidade de dar uma morte digna para esse moço, perdoa, né? E Pedro estava lá, Pedro abre a porta e recebe. Aí Pedro abre a porta e o moço já estava indo, e ele fala, então traz, né? E trouxe o moço, deu o banho, colocou uma roupa quente, porque Jesus ainda fala assim para ele, e se precisar, deu teu catre para ele dormir. E não tinha lugar para dormir mesmo, então Pedro deu a cama dele para ele deitar. E ali eles conversaram sobre as coisas da Boa Nova, e o moço ficou só ouvindo e desencarnou naquela noite. Então, quantas vezes nós fechamos a porta para as coisas que acontecem muitas vezes na nossa vida, que nós não percebemos que é a chegada de Jesus ali para a gente, né? É alguma coisa. Eu acho que o processo mais difícil é dentro da família mesmo. Existia uma porta numa casa que rangia. Todo mundo passava e xingava a porta. Nheco. Fechava a porta. Nheco. Abria a porta. Nheco. E ninguém fazia nada. E um dos habitantes dessa casa pegou um olhinho e pôs na porta. Ela parou de ranger. Isso é a família. Se tiver um que seja o arrimo daquela casa, ele consegue fazer o quê? Com que as desavenças que ocorrem ali sejam acolhidas de uma maneira diferente. Esse final de semana eu lembrei muito da minha avó de Norá e continuo lembrando, porque foi aniversário dela domingo. E a vovó de Norá tinha um perfil, que eu também tenho, que é engraçado. A gente falava que quando acontecia alguma coisa, ou com um dos filhos dela, ou com algum dos netos, ela jogava o encerado em cima. Jogar o encerado é encobrir. Fala assim, mas acho que não fez por mal. Tem que perdoar. Ela tinha essa característica. Então, da boca dela não ia sair. Ele fez isso para você? Por que você não falou isso para ele? Entendeu? Ela não tinha esse perfil. Então, eles brincam muito que eu também jogo encerado, quando eu não quero continuar aquela conversa que vai levar a algum malefício, né, gente? Porque vamos supor, se eu chego e falo para minha mãe, o meu irmão, pararam, 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 aí a mamãe fala, pararam, 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 aí o meu irmão chega, que eles fazem, pararam, 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 e puxa a orelha de um, não é assim? Então, dentro da casa da gente, nós temos a oportunidade de ter o olhinho no bolso, para não deixar a porta ranger. Então, é um lembrete bem interessante, esse do olhinho no bolso. Tenho certeza que tem muitos de vocês aí que carregam esse olhinho no bolso. Né, tia B? Tem a água, tem a água também, né, tia? Enche a boca da água, isso, enche a boca de água na hora que vai responder, né? Isso. É a água da paz. Isso. E não era nada disso que eu tinha programado de contar para vocês hoje. Meu Deus, tá tudo escrito aqui, é tudo diferente, ó. Mas a espiritualidade está aí e ela vai comandando. Eu tô sem relógio, viu, André? Eu fico preocupada com a hora. Fica à vontade, viu, Andréia? Então, depois, a hora que passar das 10 eu aviso. Não, é que cansa as pessoas, eu não... E daí, então eu trouxe uma história para vocês também, eu não vou falar sobre o que eu ia falar sobre Maria, mas aí veio Pedro muito forte, veio a parte da espiritualidade vivida, então ficou essa história. Mas eu trouxe uma história para vocês, como eu tinha escolhido Maria, eu escolhi também uma história do Chico, dele pequenininho, com 5 anos, o Chico perdeu a mamãe e foi morar com a madrinha Rita de Cássia. E a madrinha Rita de Cássia era um espírito bem obsediado, sabe, gente? Brava, né? Xingava, não gostava do menino, achava que ele tinha o diabo no corpo, aquelas coisas assim. E ele, quem já leu o livro, ou quem já assistiu o filme, sabe que o Chico encontrava
com a mãe no quintal, a mãe desencarnada, Dona Maria João de Deus. Tudo bem. Aí o Chico chegou no quintal e estava chorando. Aí a mãe dele chegou e falou assim, Chico, por que você está chorando, meu filho? Ô mãe, a senhora não sabe? O que, Chico? Faz 3 dias que eu não como. Aí ela falou, Chico, essas histórias são de menino guloso. Ela sabia que era verdade, mas ela também colocou o encerado em cima. Essa história é de menino guloso, porque come muito depois da dor de barriga. Não, mãe, a madrinha não dá comida para mim, minha barriga está doendo. Aí ela falou, calma, Chico. Então, dali a pouco vai vir uma comida para você. E veio um cachorro, que a gente não sabe se é encarnado ou não, né? O Chico mesmo, quando contava essa história, ele não sabia se o cachorro era encarnado ou não. Com uma fruta na boca, um jatobá. Aí a mãe falou assim para ele, agora você abre essa fruta, tira tudo que tem dentro e mistura com água e faz uma papinha. Aí vai ter todas as proteínas, né? As coisas que você precisa para você ficar fortinho. Por que eu quis contar essa história? O desprendimento de uma mãe na envergadura espiritual que ela tinha, né? De saber que o menininho de 5 anos levava garfada na barriga e estava passando fome. E por nenhum momento, eu acho que eu teria uma condição assim, vem cá, meu filho, e começaria a chorar junto, né? E aí não ia alimentar nem ele, nem eu, nem ninguém. E ela soube fazer de uma forma que as coisas ficassem leves para o Chico. Ela acompanhou ele durante muito tempo para que isso acontecesse, né? Para que ele aguentasse ali aquele martírio que era estar junto com a madrinha. Então, a história do Jatobá é uma história boa para a gente refletir, né? Que, mesmo assim, ela brincou com ele, ela tinha um bom humor, que o Chico também tem. Quem conheceu o Chico e vê alguns vídeos dele ou alguma coisa escrita naquele livro A Sombra do Abacateiro, vocês vão ver que fala muita coisa que ele fazia alguma gracinha no final, porque ele tinha um grande bom humor, tem um grande bom humor. E, às vezes, eu percebo que nós perdemos o nosso bom humor por coisas pequenas. E o Chico não tinha saúde, ele tinha todas as dificuldades que nós podemos imaginar, além de um trabalho enorme a ser executado. Então, que nós cuidemos também do nosso bom humor. Esse final de terça-feira passada, eu comecei a fazer evangelização com o meu menino menor, com o Vinícius, porque nós paramos no meio do ano passado e retornei agora. E nós fomos falar de espírito e matéria, conversamos sobre isso, depois nós brincamos de bom humor e mau humor, para saber. Aí ele começou a falar o que ele tinha bom humor e o que ele tinha mau humor. Nós fomos fazendo um X, né? E aí ele tem mau humor na hora de ir no futebol, porque a meia machuca no tênis. Olha só. Aí ele falou assim para mim, eu preciso melhorar nisso, né, Iê? Falei, precisa, porque a mamãe não tem culpa, o papai não tem culpa, que a meia incomoda no tênis, gente, uma criança de 6 anos. Aí ele falou assim, mas aí depois ele foi falar, ele falou assim, com a minha irmã eu não brigo, não preciso ter, eu tenho só bom humor, mas com o João eu brigo, preciso melhorar nisso também. Aí depois ele contou, eu perguntei, e na hora de dormir? E aí fica mais ou menos na linha do meio, porque a mamãe quer que eu vou dormir e eu quero brincar mais um pouco. Então, todos nós temos recurso para ensinar uma criança, como a mãe fez com o Chico, das coisas da vida, né? Porque um adulto mal-humorado vai ser um adulto mal-amado, né? Ninguém vai querer perto. Então, fica aí também mais uma dica do bom humor e do mau humor. E eu li uma história hoje muito interessante, eu nunca tinha lido. Era um camelô que estava com isopor no ombro, vendendo bebida, refrigerante, água e cerveja. Passando assim, passou por um moço, o moço avistou ele e pediu para ele uma água. Ele pôs o isopor no chão e o moço percebeu que tinha uma chupeta pendurada no isopor. Aí, para descontrair, ele virou e falou assim, e a venda da chupeta? Tá boa? Tem tido procura? Aí ele começou a rir e falou assim, eu vou te contar o que é isso. Há 2 meses atrás, nasceu a minha filha Mirella. E todos os dias, quando eu ponho isopor nas costas, eu me lembro por que eu ponho ele. Mesmo quando os ombros doem, quando eu não tenho aonde sentar, quando ninguém quer comprar um copo de água meu, eu lembro que é pela Mirella.
eu lembro que é pela vida a vida que eu dei a uma criança precisa de mim, e que eu preciso dar para ela o meu melhor, o meu bom humor e o meu trabalho. Eu achei, assim, linda a maneira como ele fez para não esquecer, né, da neném. Então, cada vez que ele ia fracassar, ou ele ia desabar ali de dor nos ombros, ele lembrava da nenezinha dele, da Mirella. A chupeta foi legal, né? Eu gostei da ideia da chupeta. E mais uma história que eu trouxe. Vamos lá. A história do cachorro bravo. O Chico foi passear... Não, o Chico foi trabalhar na Fazenda Modelo. E aí ele estava indo, quando veio um cachorro bravo, parou na frente dele e não deixava ele passar. Como assim, né? Aí o Chico falou assim para ele, deixa eu passar, meu amigo, eu estou atrasado. Ele, não. Ele estava lá, não queria sair do lugar, e o Chico falou assim para ele, se você deixar eu passar, eu prometo que na volta eu te entrego toda a carne que tem na minha casa. Toda. O cachorro deu passagem para o Chico. Quando o Chico retoma a volta, quem vocês acham que está na estrada esperando o Chico? O cachorro. Foi o Chico, foi o cachorro atrás. Foi o Chico, foi o cachorro atrás. Isso ainda é em Pedro Leopoldo. Aí o Chico entra dentro de casa e conta a história para a irmã e abre a geladeira. E aí ela fala assim, o que você está fazendo, Chico? E ele pega uma bacinha e põe a carne da semana na bacinha. Aí ela fala assim para ele, não, Chico, isso aí é a carne da semana inteira. Não, eu prometi. Aí ele abre e guarda comida, tem uma latinha de sardinha. Aí ela fala, latinha de sardinha não, Chico, já basta a carne. Ele vira e fala, eu prometi toda a carne, não só a carne da geladeira. Então, a delicadeza dessa alma, muitas vezes é o que a gente está buscando hoje em dia ao lidar com as pessoas, né? Ele tinha uma delicadeza para escolher tomate, o Chico comprava um bom e um ruim, porque ele falava assim, depois quem que vai comprar os ruins? Então, ele escolhia um bom e um ruim, um bom e um ruim. Não, a gente atropela, passa em cima do outro e acaba comprando, a gente quer o melhor para a gente sempre. Não estou dizendo que nós temos que ser assim, eu estou dizendo como ele era, e o Chico também serve, como é a pessoa mais próxima que nós tivemos de uma envergadura espiritual mais alta, ele também serve como exemplo para a gente, né? Que nem a irmã Dulce, um dia estava andando pelas ruas de Salvador, e com uma outra freirinha. A gente sabe que a irmã Dulce era magrinha, pequenininha, tinha só um pedaço do pulmão, então era assim uma saúde bem frágil. E a irmã Dulce está andando assim, por entre uma rua e volta carregando um moço no braço. Aí a moça ajuda ela, era uma pessoa que estava bem doente. Elas levam esse moço no hospital, aí o médico falou, olha, ele vai morrer. Ela falou, então que ele morra dignamente, né? Eles dão o banho, cuidam, e o moço acaba falecendo. E a companheira diz assim para ela, irmã Dulce, como é que naquela escuridão, naquela sujeira, a senhora conseguiu enxergar esse companheiro? Ela falou, a pergunta não é como eu consegui enxergar, é como que ninguém viu esse companheiro. Né? Porque ela teve um olhar diferente do olhar que nós temos muitas vezes para esses desamparos da vida que ainda existem. Então, que nós possamos apurar o nosso olhar mediante a tudo isso que nós passamos nesses 20 meses, que foram, assim, 20 meses de crescimento para muitas pessoas. Tudo bem, a gente vai falar assim, Andréia, tem gente que não mudou nada. Faz parte também. Cada um está numa evolução, mas que a gente possa ter aproveitado, pelo menos para virar olhinho de porta, pelo menos para ser arrimo de alegria, de bom humor, porque nós temos essa oportunidade, então vamos em frente sem deixar a peteca cair, né? Porque tudo na vida tem um porquê. Às vezes a gente não descobre o porquê, mas a gente sabe que existe. Então fica aqui o meu lembrete para vocês das histórias e de Pedro, que antes dele julgar, Jesus já falou, olha, eu só pedi para você que apacentasse minhas ovelhas. Isso que seja assim dentro da casa espírita também, porque a casa espírita é um local onde Jesus está no leme. Se a Andréia está com uma sala, coordenando uma sala, e eu tenho um dia que ela é ríspida,
Esquece a Andréia, quem está no leme é Jesus. Que a gente possa diminuir os melindres agora que nós vamos voltar a conviver pessoalmente, para que nada atrapalhe os nossos trabalhos espirituais, e sim que a gente consiga, mais uma vez, depois dessa linda oportunidade que a gente teve, dessa parada que nós tivemos, que nós possamos ter a oportunidade de crescimento mais um pouco. Eu fiquei bem emocionada, espero que tenha dado para passar alguma coisa, porque mudou todo o esquema aqui, mas sempre é muito bom estar na casa de José, a minha casa. Tudo bem, André. Você está preocupado à toa. Não sei nem que horas são. É 8h28. Eu não falo muito mesmo. Fica tranquila. Obrigado, gratidão pelas lembranças, pelas histórias e pelos exemplos, né? Que são sempre lições de vida para que a gente possa estar aí colocando em prática. Obrigadão. E a porta está sempre aberta, no presencial ou na telinha, né, Venir? Oh. Vamos encerrando aqui, tá?